pouquinho alto, mas a gente é meio... A voz não está muito grande, o ideal a gente teria um desses alto-falantes aí de mão, mas vamos ver se vocês dão para entender. Nós vamos falar aqui sobre as podas do café e vamos destacar o esqueletamento de esponte, que é a poda hoje mais usada e a mais indicada na maioria dos casos, né? Então a gente vai dar destaque para o esqueletamento. A primeira coisa está aqui, a equipe nossa, o Gabriel também não está aqui, mas ele faz parte lá em Varginha, né? A primeira coisa, qual a finalidade, né? O esqueletamento de esponte, a finalidade é renovar a ramagem produtiva. Então eu trouxe aqui um exemplo. À medida que o ramo vai desenvolvendo, ele vai ficando comprido, vai afinando e a ponta fica com pouco crescimento, né? Então a gente faz o esqueletamento para multiplicar a ramagem e então aumentar a área produtiva, né? A segunda coisa, muitas vezes você precisa abrir a lavoura, está muito fechado, então o esqueletamento cortando lateralmente realmente abre. Tanto hoje que a gente recomenda um espaçamento até mais junto, porque volta e meia a gente reabre a lavoura. Outra coisa é reduzir a altura da planta. Dependendo da altura que você esqueleta, o que você decota com o esqueletamento, você vai reduzir efetivamente, às vezes meio metro, 1 metro, dependendo da altura que tiver a planta. Esse aí é um exemplo bom, está na hora de rebaixar. Melhorar o ambiente, porque na medida que você esqueleta e abre a lavoura, tem mais arejamento, mais insolação, mais condição de entrar luz para florar melhor e melhora o controle também, diminui a incidência das principais doenças que tem essa umidade para poder desenvolver. Zerar e programar a safra hoje em dia é muito importante hoje para você colher sempre no ano de safra alta. E reduzir os custos. Porque no período, quando você esqueleta, você vai reduzir várias coisas, inclusive a adubação e a própria colheita, que você não vai precisar colher aquela área, né? Então, são essas 6 principais finalidades. Mas o que é mais importante? Nós resumimos aqui, para quem vai fazer esqueletamento. Primeira coisa, tem um bom stand de planta por área. O cara tem 1.000, 2.000, 3.000 plantas por hectare, nunca vai ter uma produtividade alta na safra 100, que a gente chama. A outra coisa, podar o mais cedo possível pós-colheita. Quanto mais cedo, melhor a resposta, melhor o crescimento dessa ramagem, mais número de nós e mais produção. Podar mais largo, normalmente, principalmente quando tem pouco ramo na saia, então poda um pouco mais comprido, para ter oportunidade de brotar mais ramo, né? E podar mais alto, logicamente o edifício, quanto mais altura tem, mais apartamento vai ter. Então, se o espaçamento como aqui permite, e nós recomendávamos antigamente 1,5 m, 1,70 m, hoje a gente já passa de 2 metros. Então, para aproveitar a altura da planta, desde que tem espaçamento. E condução adequada. Isso aqui é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Tem 2 tipos de condução. Então, nós vamos mostrar aqui na estação um ensaio que é de esqueletamento total, seletivo. Às vezes você poda uma parte da planta, não poda da outra. A gente fez isso, porque existia uma série de dúvidas. Será que você esqueletando um lado do pé de café cresce mais, cresce menos? Será que deixando o pulmão em cima cresce mais, cresce menos? Então nós vamos esclarecer isso. A outra coisa muito importante, nós trouxemos 2 ensaios. Um daqui de Franca de Varginha, onde vai mostrar o modo de condução da brotação no topo, né? A brota lateral, hoje em dia, principalmente para Catuaí, a gente não mexe no broto lateral, que é uma coisa muito custosa para fazer, né? Se puder, é bom. Mas isso aqui a gente vai conduzir a parte de cima, do alto da planta. E uma ideia nova, que já que vai esqueletar, principalmente para o pequeno produtor, existe a possibilidade de colheita do ramo podado, né? Então a primeira coisa que, com relação à condução da poda, no broto, no esqueletamento, a gente fez aqui em Franca, publicou ano passado, no Catuaí, de porte baixo. Foi feito recorte baixo, alto, sem desbrota, 2 brotos e desbrota total. A gente vai aqui para a conclusão já na produtividade, que é a safra alta. Deu mais de 100 sacos, né? A altura da planta realmente diminuiu, com recorte. Porém, aqui está mostrando o seguinte, que sem desbrota, no caso do Catuaí, sem desbrota
ou com recorte alto, é o melhor. Não precisa ter trabalho de conduzir broto. Além de diminuir a produtividade, é 3 operações, então gasta mão de obra. Então, no caso do catuai, que ele cresce pouco em cima, para a safra zero, para o decote alto, que é o que nós estamos indicando aqui, não para o baixo, cortar baixo tem que conduzir os brotos, mas o que a gente acabou de falar aqui, o esqueletamento com decote alto, no caso do catuai não precisa mexer, né? No caso do Mundo Novo, a gente tem um sistema, que aqui é com base no trabalho lá em Varginha, onde a gente recorta, dá pouco trabalho, que pode passar com a própria decotadeira mais em cima, ou a desbrota total, que também manteve a altura da planta. O recorte alto, que é esse que está mostrando aqui. Normalmente é 5 a 6 meses depois. Você esqueleta, decota, aí cresce o broto, nós vamos mostrar aqui na frente, no ensaio, mostrando que aquela parte lá em cima, ela cresce e vai produzir muito depois. Então, quando você vai zerar novamente a safra, aquele crescimento em cima é um crescimento super. Está crescendo e tirando a reserva que vai produzir embaixo, né? Então, aqui está mostrando quando o decote é baixo, sempre, ou seja, o decote alto, que aqui nesse caso que está é azul, sempre a produtividade é maior, que a gente acabou de falar. Tendo altura, tendo espaçamento, quanto alto você vai ter mais área produtiva, né? E aqui, com relação ao esqueletamento seletivo, tem vários tratamentos aqui, ainda não está conclusivo, nós vamos concluir com a produtividade desse ano. Esse aqui foi a primeira safra, mas mostra aqui o seguinte, o crescimento, o número de nós, o comprimento dos nós, com o pulmão baixo, esqueletamento só de um lado, o esqueletamento total está sendo semelhante. Então não há, eu deixei uma saiazinha que vai crescer mais, não está crescendo. Então, se você tiver um lado da planta que pegou chuva de pedra, você pode esqueletar aquele lado, produzir no outro lado, que o lado de lá não vai atrapalhar o de cá, nem daqui vai atrapalhar o de lá. Eu vou deixar a saia, não. Em cima tá bom, só quero esqueletar a saia, pode esqueletar que não vai atrapalhar em cima, não atrapalha a parte esqueletada, nem a esqueletada atrapalha que vai produzir. A conclusão é mais ou menos essa aqui, tá escrito, o quadro é meio confuso, ou seja, não ocorre compensação significativa, não é diferença no crescimento do ramo esqueletado ou se deixar partes da planta sem esqueletar. Isso muita gente diz que é verdade, nós, os 2 experimentos, aqui tem uma repetição lá em Varginha, esse crescimento compensatório não está ocorrendo. Então, em função disso, de acordo com a necessidade, você pode fazer o esqueletamento seletivo. Quando estou pequeno, às vezes esqueleta uma planta, não outra. Esqueleta um lado da planta, às vezes um lado estragou, corre muito essa insolação, que é a escaldadura, às vezes o cara quer esqueletar do lado, isso logicamente não é para o produtor empresarial, né? E com a viabilidade e aproveitamento de partes produtivas, pode ter alternativa de alcançar boas produtividades sem zerar a safra. Isso para quem quer, né? Não é o objetivo principal. O esqueletamento, logicamente, está mostrado aí, que promove maior crescimento dos ramos laterais, um efeito maior no alongamento dos entrenós. Os entrenós são maiores, o número de nós não aumenta tanto, só que fica um nó curtinho, né? E para terminar, aqui o trabalho que eu falei, um trabalho novo que a gente fez lá em Varginha, em 2014, repetimos no ano passado, e agora nós vamos mostrar no Globo Rural, agora em junho, que a gente pode cortar o ramo sob o pano, desprender dos frutos, do ramo batendo com as vacas. Isso deu um rendimento 2,8 litros por minuto, contra um rendimento da colheita tradicional de 0,8. Né? A gente pode fazer, coloca uma tela para tirar os galhos, pode cortar, a gente tem um tratamento que a gente corta o ramo e deixa 15 a 20 dias no campo, já bate ele seco, nesse caso precisa pouco de terreiro. A gente fez a avaliação de qualidade dos frutos na zona da mata, que é uma região que dá
bebida Riozona, não afetou. Por quê? Porque o café vai secar no ramo isolado um do outro. Então não tem aquele, não forma um fungo, tal, como às vezes no terreiro você usa o terreiro alto. Então é uma alternativa futura e uma a gente fez aqui, está passando com a roçadeira, né? E amanhã depois, se podar, ou pode passar com a máquina de colhendo os galhos, pode passar com a roçadeira e depois passar a colhedeira de chão. Porque para desprender, pode bater na máquina de bater feijão, tem várias alternativas. A ideia é que aumenta bem o rendimento, conforme a gente resumiu aqui. Para colher 8 horas, 480 minutos naquele rendimento, daria 22 medidas, já incluindo o trabalho da poda, já deixando a lavoura esqueletada, né? E se excluir o trabalho de podar, daria 27 medidas. E na colheita normal, saiu 6,4. Ou seja, um trabalhador nesse sistema faz o trabalho de 4,4 trabalhador apoiando na mão, né? Então, nesse sistema, você trabalhando 2 a 3 meses na colheita, um trabalhador consegue colher em torno de 10 hectares de café num período. Já é uma redução bem significativa, né? Então aqui nós temos o ensaio aqui, que nós vamos mostrar as parcelas onde foi feito o esqueletamento total, onde não foi feito o esqueletamento, onde só foi feito o decote, e onde foi feito de um lado sim, de um lado não, de um lado deixou a saia, o outro deixou o topo, aquilo que eu mostrei. O esqueletamento seletivo para ver como é que funciona a fisiologia da planta. Então vamos passar aqui. Antes de ir para lá, tem alguma dúvida aqui sobre... Tem outros colegas aqui, o André, o pessoal, o Zé Edgar, a turma aqui de troca